Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Nós vamos falar agora sobre cartografia ou projeções cartográficas. Foi o tema que eu resolvi dar. Queridos, eu preciso que vocês abram lá o livro de vocês para acompanhar aí G5, certo? Página 35 adiante. Nós vamos aí no G5 e G6. Então, a partir da página 5, vocês abram aí, por gentileza. Vamos começar. Projeções cartográficas. As projeções cartográficas são formas ou técnicas de representar a superfície terrestre. Essas formas, essas técnicas, elas não são novas, não são de hoje. Nós tivemos aí ao longo dos anos aprimoramento nessas formas, nessas técnicas de representação, mas elas surgiram há muito tempo atrás. Nós vamos ver aí que as pessoas no período lá chamado de pré-histórico, elas já terão essa necessidade de representação e vão começar a representar o céu, as estrelas, os locais lá com alguns pontos de referência, alguns animais, montanhas, seja um monte, o que quer que seja, elas já vão aí começar a ter essa concepção de mundo, vão começar a fazer aí essas representações para entender e se localizar melhor, né? Diz respeito às técnicas de representação da superfície arredondada, pela Terra ter esse formato esférico, nós vamos ter aí formas 3D, 2D para representar. Todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre, uma vez que a forma esférica da Terra é desenhada sobre uma superfície plana. Assim, todo mapa possui distorções de direção, área ou forma. O que isso quer dizer? Todos os mapas, com as suas representações, elas não são fidedignas, são aproximadas. E existem distorções, como vocês podem ver aqui, ó, nesse mapa que nós temos aqui, vai ter distorções. Aí nós estamos com um polo, o polo norte aí apresentado e tem suas distorções, não são fidedignos, certo? Esse aí é a causa, o motivo, a razão pelo que existem essas distorções. Esse aí é o verdadeiro formato da Terra, viu pessoal? A Terra ela não é uma esfera perfeita, eu já falei isso em sala, torno a dizer, ela é uma esfera geoidal. Esse é o formato da Terra, geoidal, formato de geoide. Então existem sim essas distorções aí na Terra e por conta disso nós temos aí essas representações não tão fiéis, tá ok? E aí os elementos de um mapa, pessoal, esses são os elementos do mapa. Ó, nós temos esses elementos, que esses elementos eles vão nos auxiliar na compreensão e são bastante importantes para isso. Primeiro, título. O título vai mostrar a que o mapa se refere. Nós vamos falar de quê? De população. Então vai ter lá o mapa demográfico para falar da população. Quando você olha o título do mapa, você já entende ou tem uma noção acerca do que o mapa está falando, certo? As convenções cartográficas. As convenções cartográficas, ela vai estar aí muito ligada, muito próxima com a legenda, certo? E o que é isso? São os símbolos ou as cores utilizadas no mapa. Isso aí, pessoal, é a voz do mapa. A legenda é a parte explicativa do mapa. Então, é a voz do mapa, é o que vai falar o que o mapa é, para que é, como se dá. Por exemplo, se você olha para o mapa, mesmo que você não esteja entendendo nada, mas se você vir uma cruz vermelha ali no lado, você vai perceber, próximo a uma estrada, você vai perceber que ali é um centro médico, é um hospital, é uma clínica. Se você já vê uma cruzinha afastada
das ruas, dos grandes centros, você já percebe que ali é um cemitério. Se você vê uma colher e um garfo cruzado, você já vai perceber que é um restaurante. Então, isso, as convenções cartográficas, juntamente com a legenda, é a voz, é aquilo que vai falar, conversar com você, falando de cartografia, tá ok? Então, o norte serve para a identificação sempre da parte superior do mapa. Onde é que o mapa começa, onde é que termina, onde é que fica o norte geográfico nessa direção aqui, tá? Então, esse vai ser sempre o norte. Nós vamos encontrar sempre uma seta apontando para cima e o norte lá mostrando, ou uma rosa dos ventos. O mais comum é encontrar uma rosa dos ventos, certo? Apontando qual das pontas é o norte, que aí você sabe das outras três, quem é leste, oeste e sul, certo? E a escala vai mostrar quantas vezes a área foi reduzida, certo? A escala, ela é importante para você se orientar do tamanho daquele seu mapa, certo? É impossível você representar a sua casa, o seu quarto numa folha de caderno, no tamanho real. Agora, você reduzindo essa sua estrutura, seja a casa ou o quarto, você vai poder representar numa folha de caderno tranquilamente. Agora, você tem que saber quantas vezes você reduziu, para quando você for fazer algum cálculo, é só você pegar uma régua, colocar lá, tem 1 centímetro aqui, sim, mas 1 centímetro foi reduzido quantas vezes? Aí vamos supor que reduziu aí 100 mil vezes. Aí você multiplica 1 vezes 100 mil e aí você vai perceber daquele centímetro ali quantos metros ou quantos quilômetros tem de distância entre aqueles pontos, tá ok? Então uma escala, ela é importantíssima. Esses são os elementos dos mapas, são os elementos mais importantes, tá ok, pessoal? E aí as projeções propriamente dito, o tipo da superfície adotada. Quanto ao tipo de superfície adotada, são classificadas em cilíndricas, planas ou azimutais e cônicas. As cilíndricas, essa primeira aí, o mapa é construído imaginando desenhado num cilindro tangente ou secante à superfície da Terra, que é depois desenrolado. É como se você pega o globo terrestre e envolve ele como uma folha, formando um tubo, um cilindro mesmo. E aí desenha sobre aquela superfície as formas da Terra, os continentes e tal. E aí quando você termina, desenrola aquela folha do globo, você passa a ter aí um planisfério, certo? Que é a representação do globo de sua forma plana, planisfério, tá ok? Só que essa representação aí, ela vai distorcer bastante, principalmente aqui, ó, os polos. Principalmente os polos vai ser bastante distorcida. A parte intertropical, essa aqui, ó, essa parte intertropical, essa não. Essa aí vai ter as suas formas, as suas dimensões mais ou menos idêntica, mas os polos não, vai ser bastante distorcido, tá? E aí depois nós temos aí a projeção plana ou azimutal. O plano, o mapa, é construído imaginando situado num plano tangente ou secante a um ponto da superfície da Terra. Essa projeção aqui, nós vamos colocar a folha sobre os polos do globo. E aí nós vamos fazer o mesmo processo que foi feito anteriormente, certo? E aí vamos desenhar e vai ter as suas dimensões, as suas projeções mais ou menos preservadas, tá ok? E aí depois nós temos a cônica. A projeção cônica, o mapa é construído imaginando desenhado num cone, que envolve a esfera terrestre e que em seguida desenrola. Nessa projeção cônica, nós vamos compreender um polo até o Equador.
essa só pega uma parte, ou seja, metade da Terra. Okay? Não tem como fazer aí com um cone só 100% do globo. Não tem. Só se tivesse 2 cones. E aí não seria uma, e sim 2 projeções, né? Tá ok? E aí, pessoal, nós temos aí as ideologias por trás dos mapas. Nesse caso aí, não é algo novo. Esse mapa aí foi um mapa que eu vi e coloquei, mas isso aí é recente. Algum estereótipo de algum bobalhão que fez isso aí. A projeção, essa ideologia, ela vem já há muito tempo. Por exemplo, a projeção de Mercator, ela foi elaborada lá no século XVI, com as grandes navegações, certo? E se transformou na principal visão eurocêntrica do mundo. Mercator, ele vai privilegiar os países europeus e vai colocar a Europa como o centro do mundo, a Europa como os países mais com maior território, para demonstrar o seu poderio, certo? O seu poder naquela época. Aqui nós vamos observar algumas distorções. Por exemplo, aqui nós temos a ilha da Groenlândia. Essa ilha da Groenlândia, ela não tem esse tamanho aqui. Ó, vamos fazer uma comparação aqui da ilha da Groenlândia com o Brasil. O Brasil vai ocupar aí cerca de 50% do território da América do Sul. Ó, toda a América do Sul ainda é menor do que a Groenlândia nessa projeção de mercado. No entanto, o Brasil, na realidade, é até 4 vezes maior. É mais de 4 vezes. Dá 4 vezes maior, só que passa aí um pouquinho. A Groenlândia, ela tem aí cerca de 2,1 milhões de quilômetros quadrados, enquanto só o Brasil tem 8,5. Então, não dá, é muita pouca coisa, mas a Groenlândia está lá no norte, pertence à Dinamarca, então o mercado ele procurava valorizar de forma exacerbada. Mas na frente nós vamos ver outros exemplos aí, esdrúxulo quanto a isso. Aí depois disso vem Peters, batizado por Arno Peters, de Mapa por um Mundo Solidário. Foi apresentado com o sul na parte superior e o norte na parte inferior. Observe que o mapa aí agora é como se ele estivesse de cabeça para baixo, né? Mas quem garante que não é assim? A Terra é uma esfera, está girando aí no espaço. Quem disse que o sul é abaixo e o norte está acima? Quem garante que não é dessa forma, né? E Arno Peters, ele vem aí com uma forma que ele se utiliza para contrapor a manipulação contida nos mapas convencionais, para quebrar realmente com os paradigmas que existia de superioridade do Sul, de centralidade da Europa no mundo e superioridade exacerbada perante as outras nações e os outros povos também, certo? E aí Peters ele vem com esse mapa, só que Peters ele vem aí, é datado de 1973, época em que muitos países se livraram das amarras do colonialismo, né? Mercator ele surge lá no século XVI. Então do século XVI até Peters chegar no final do século XX já, muitos países se desamarraram das amarras colonial, muitos poucos ainda estavam e ainda tem alguns que estão sobre esse poderio, sobre essa dominação. Então tornou-se uma afirmação da liberdade na cartografia. Peters ele vem trazer essa libertação, essa liberdade para os países. Até mesmo os países que antes tinham as suas dimensões encolhidas, Peters ele começa agora a ampliar. Veja o exemplo aí da América do Sul, Brasil e a América do Sul, e também
da África, certo? A África ela tem uma dimensão gigante. No entanto, sempre foi tratado com preconceito e encolhendo aí o seu território, tá ok? Então aqui nós vamos ver, ó. Observa aqui a Europa, isso aqui é o continente europeu, e aqui é a América do Sul, certo? A Europa possui apenas 10 milhões de quilômetros quadrados, enquanto apenas o Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o Brasil corresponde a 50% do território da América do Sul. Então a América do Sul vai aí para mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Como é que pode a Europa, com apenas 10, ser maior do que toda a América do Sul, né? Aí nós vamos observar o eurocentrismo exacerbado de mercado, tá ok? Aqui nós vamos ver mais uma vez a antiga União Soviética e a África, continente africano. A antiga União Soviética ela possuía apenas 22,4 milhões de quilômetros quadrados, apenas se entende, né? Perante a África, que possui mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, vocês observem, ó, a antiga União Soviética é bem maior do que o continente africano. Nós teríamos que colocar todo o Brasil aqui, junto com a União Soviética, para ela ser maior que a África. No entanto, a projeção de mercado traz dessa forma. E aí nós vamos ver aqui, ó, a ilha da Groenlândia, ó, com seus 2 milhões e 100 milhões de quilômetros, é maior do que a China. A China, que é o terceiro maior país do mundo, a China, com seus 9,5 milhões de quilômetros quadrados, atrás apenas da Rússia e do Canadá, está aí posta como um país menor do que a Groenlândia. Tá ok, pessoal? Então essa aí é algumas distorções que Petris ele vem corrigindo, tá? E aí está a nossa agenda, queridos. Página 35 a 39 do G5, leitura. Página 41 a 47 do G6, tá? E responder a atividade, ó, G5 tem a página 40 e no G6 nós temos a página 48 a 50 de atividade para vocês, tá ok? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.